Bem, vamos falar um pouco a respeito da Confissão Belga. A Confissão Belga é a primeira das três formas de unidade das igrejas reformadas, o que deu ocasião à confecção da Confissão Belga. Bem, nós sabemos que em 1517 surgiu a Reforma Protestante, o evento conhecido como Reforma Protestante. Sabemos que este evento, até antes de 1517, já haviam ali pequenos movimentos, precursores, né, da Reforma, e após 31 de outubro de 1517, ainda alguns anos se desencadearam aí algumas situações pertinentes à questão da Reforma. Até mesmo o caso da Academia de Genebra, né, onde Calvino acabou codificando boa parte da teologia que chamamos hoje de teologia reformada e tudo mais. Tá? A Confissão Belga ela foi confeccionada por Guido de Brès no ano de 1561. O que deu ocasião a isso? Após a Reforma Protestante do século XVI, alguns anos após a Reforma, surgiu um novo movimento em meio aos reformados, chamado Movimento Anabatista. Essas pessoas denominadas aí anabatistas, eles se voltaram contra os reformados, contra os reformadores, contra os paradigmas da Reforma, tudo aquilo que a Reforma havia estabelecido. Boa parte desses elementos, os anabatistas se rebelaram contra e eles acabaram entrando para a história como um grupo radical, um grupo extremista. Eles, entre alguns das suas características, eles se rebatizavam e, além disso, eles rejeitavam obediência civil. Eles pregavam que não deveriam obedecer às autoridades instituídas nas nações. E, obviamente, isso era contrário ao pensamento reformado, que, baseado em Romanos 13, obedece às autoridades constituídas das nações, desde que as leis que as autoridades promulgam não sejam contrárias às leis de Deus, né? Mas esse movimento anabatista, então, começou a pregar essa desobediência civil. Os católicos romanos começaram, então, a perseguir não só esses anabatistas, e perseguiam também os reformados, dizendo que também, acusando, né, na verdade, também os reformados, de não se submeterem às autoridades civis, às leis civis, o que não era verdade. E Guido de Brès sentiu essa perseguição na flor da pele. Guido de Brès ele foi muito perseguido e a sua congregação foi muito perseguida por esse movimento dos católicos romanos que alegavam que os reformados, a exemplo dos anabatistas, também pregavam desobediência civil e não respeitavam as leis, o que obviamente não era verdade. Então Guido de Brès ele ia de casa em casa nos membros da sua congregação, levando um sermão, dando uma palavra de instrução na sã doutrina, partir do pão e todas essas questões. E com neste cenário, Guido de Brès, então, em 1561, escreve uma declaração de fé, uma confissão de fé, que ficou conhecida como Confissão Belga por causa do local, né, da região ali geográfica onde Guido de Brès vivia e confeccionou esta confissão. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito da Confissão Belga, os seus 37 artigos, tá? Uma vez que ela é um documento importantíssimo na história da Igreja. Claes Stern, ele divide no seu comentário sobre a Confissão Belga, ele divide a Confissão Belga
em 5 tópicos. Primeiro, teologia, sobre Deus e sua revelação. Isso vai dos artigos 1 ao artigo 11. Antropologia, sobre o homem, sua criação e perversão. Vai do artigo 12 ao artigo 15 da Confissão Belga. Cristologia, sobre o Senhor Jesus Cristo e o caminho da salvação por meio dele, a justificação. Vai dos artigos 16 até o artigo 26. Eclesiologia, sobre a igreja e seu culto, santificação. Vai do artigo 27 até o artigo 36. E por fim, escatologia, sobre o dia do julgamento, o artigo 37. Então, Stem, ele divide, ele resume em 5 partes, como ele mesmo diz: Deus, homem, Cristo, igreja e fim. Vamos ver os 6 primeiros artigos da Confissão Belga, contendo a síntese da doutrina de Deus e da salvação eterna do homem. Vamos à leitura desses primeiros artigos. Artigo 1. Só existe um Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Note que a confissão belga, ela começa já com uma declaração de fé. A mesma profissão de fé que é feita, que é a base para a profissão de fé do batismo, né? Nós encontramos lá em Romanos, capítulo 10, verso 10. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. Então nós cremos que, além desses atributos que nós vemos aqui, só ressaltando, né, que eu vou ressaltar apenas alguns itens, né, que Deus, ele é a fonte transbordante de todo o bem. Assim como a Bíblia nos ensina que o homem não tem justiça própria, ele não tem um bem próprio. Todo bem procede de Deus. O homem, ele é livre para praticar o mal, mas para praticar o bem é necessário uma ação de Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: vem do Senhor tanto o querer como o fazer. O apóstolo Paulo, ele deu uma declaração dizendo: o bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então o homem, ele tem uma tendência, né? Ele está condicionado ao seu estado pecador, desde que nossos pais saíram do estado de inocência lá no Éden e caíram. Artigo 2. Como Deus se faz conhecido a nós? Nós o conhecemos por 2 meios. Primeiro, pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos nossos olhos como o mais magnífico dos livros, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20, todas as coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo ele se faz mais clara e plenamente conhecido através da sua santa e divina palavra, tanto quanto para nós é necessário nesta vida, para a sua glória e nossa salvação. Então, o simples fato
de Deus se manifestar nas coisas criadas, na natureza criada, nos torna indesculpáveis quando nós rejeitamos o nosso Criador. E ele se torna, a sua revelação, os seus atributos se tornam mais claros pela sua palavra divina, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Artigo 3. A palavra de Deus. Confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como afirma o apóstolo Pedro, 2 Pedro 1:21. Após isso, Deus, em seu especial cuidado por nós e nossa salvação, ordenou que os profetas e os apóstolos, seus servos, registrassem por escrito a sua palavra revelada, tendo ele mesmo escrito com os próprios dedos as 2 tábuas da lei. É por isso que chamamos esses escritos de sagradas e divinas escrituras. Então, a revelação foi dada aos profetas, e o que eles fizeram? Escreveram, registraram e guardaram para gerações futuras. Também foi dado aos apóstolos. Eles escreveram, registraram e guardaram para as gerações futuras. E os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, foi escrito pelas mãos do próprio Deus. Artigo 4. Os livros canônicos. Cremos que as Sagradas Escrituras constituem-se de 2 partes, o Antigo e o Novo Testamentos, que são canônicos, e contra os quais nada se pode pretextar. Esta é a relação dos livros reconhecidos pela Igreja de Deus. Os livros do Antigo Testamento são 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 12 livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias e Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aqui são 4 profetas para 5 livros, né? Porque Jeremias e Lamentações de Jeremias são livros distintos. 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros do Novo Testamento são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, com um livro que contém justamente esse nome, Atos dos Apóstolos. As 13 cartas do apóstolo Paulo: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. A carta aos Hebreus. As outras 7 cartas: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E a revelação do apóstolo João, Apocalipse. Artigo 5. A autoridade das Sagradas Escrituras. Recebemos todos esses livros, e só eles, como sagrados e canônicos, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Cremos, sem dúvida nenhuma, em todas as coisas contidas neles, não tanto porque a Igreja assim os recebe à prova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam,
pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir. Artigo 6. Diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos. Bem, aqui eu quero fazer uma parte. Esses 66 livros que nós vimos aqui, nós consideramos canônicos, como a Igreja, na sua totalidade, sempre os considerou canônicos, ou seja, inspirados por Deus. Isso que quer dizer canônico. Tá? Ocorre que após a Reforma, como nós já falamos, a Reforma, alguns anos depois da Reforma, houve um movimento chamado Contra-Reforma. E neste movimento foi chamado um concílio, o Concílio de Trento, no ano de 1546. E neste concílio foram introduzidos 7 livros que os católicos romanos chamam de deuterocanônicos, que quer dizer canonizados depois. Mas nós os consideramos apócrifos, que quer dizer não canônicos. Artigo 6, Diferença entre os livros canônicos e livros apócrifos. Distinguimos esses livros sagrados dos apócrifos, que são os seguintes: 3º e 4º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, os acréscimos aos livros de Esther e Daniel, o Cântico de Azarias na fornalha, o Cântico dos 3 jovens na fornalha, a história de Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés e 1º e 2º Macabeus. A Igreja pode ler e tirar deles instrução até onde concordarem com os livros canônicos, mas não tem nenhum poder nem autoridade que possam confirmar pelo seu testemunho qualquer artigo da fé ou da religião cristã, muito menos podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. Artigo 7. A suficiência das Sagradas Escrituras. Cremos que as Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus exige de nós. Aqui eu vou fazer uma parte. Deus ele revelou nas suas escrituras, como está escrito aqui, Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus exige de nós. Como Deus quer ser adorado e como deve ser o culto a Deus. Tá? Então, um culto que agrada a Deus, o culto verdadeiro, é somente o culto que Deus exige na sua santa palavra, e não um culto que é criado conforme a imaginação do homem. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo se fossem apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus, Deuteronômio 12:32, é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os seus sentidos. Não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que esses tenham sido, como de igual valor aos das Escrituras divinas. Nem devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidades, sucessão de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos tenham o mesmo valor da verdade de Deus, porque a verdade está acima de tudo. Pois todos os homens são, em si mesmos, mentirosos e mais leves que a vaidade. Salmo 62:9. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde desta regra infalível, conforme nos ensinou o apóstolo. Provai os espíritos se procedem de Deus.
1 João 4, 21. E também, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. 2 João, capítulo 1, verso 10. Então, a nossa segurança é mantermos somente as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática. Por isso, dizemos, sola Escrituras. No próximo vídeo, abordaremos a partir do artigo 8 da Confissão Belga. Que Deus abençoe a sua vida.